momentos de coragem, recursos mediúnicos. Pô, não é brincadeira, não. Eu trouxe uma leitura ali que não tem nada a ver com os estudos de hoje, é mais falando sobre Jesus. Mas agora, recursos mediúnicos. A mediunidade é um recurso paranormal, inerente a todos os homens. Conquista do espírito através do tempo. Melhor se expressa naqueles que mais facilmente se liberam das constrições do instinto, normalmente predominante em a natureza humana, instrumento para o intercâmbio entre as mentes desencarnadas e as criaturas ainda retidas no envoltório físico. Varia em sensibilidade de captação e capacidade de filtragem, qual ocorre com as demais faculdades do ser, mais aguçada em uns indivíduos do que em outros. Surge espontaneamente, requerendo educação e estudo para atingir a finalidade a que se destina, como um embrião que espera cuidados e atenção para adquirir segurança, a fim de alcançar a meta que o aguarda. As resistências e valores morais do médium constituem a garantia indispensável para o ministério a que se propõe. A queda d'água em desalinho produz desastre, enquanto que a canalizada gera força e energia. A eletricidade, para alcançar o destino que o aguarda, impõe a presença de cabos, condutos e altura de sua potência. A altura de sua potência. Você está falando ali de matéria, né? Porque numa outra dimensão, mas é matéria. É isso que as pessoas às vezes não entendem. As interferências que ocorrem, de acordo com a tua atitude, é por quê? Porque é matéria. Não, e outra coisa, é matéria e também é a sua tonalidade de vibração. Isso. Você está ali, eu não sei se vai falar ali ou se era outra leitura, a gente tem que ter um código de conduta muito equilibrado para a gente ter essa sensibilidade mais aguçada, ter essa facilidade de desdobramento de potencialidades, que senão a gente fica ali achando que a culpa é dos espíritos, é de Deus, a culpa é nossa porque a gente não se adequa a um padrão aceitável, né? Mas eu tô vendo a onda, né? Da água mesmo, né? A onda botou uma barreira ali, vai interferir, vai atrapalhar, não tem como. E aí essa que eu chamo de energia, que ainda é matéria, funciona da mesma matéria. Você não vai botar tua mão, tu vai botar tuas atitudes ali para... A resistência de valores morais do médium constitui a garantia indispensável para o ministério a que se propõe. A queda d'água em desalinho, eu já li isso aqui, não? Já. Então eu parei. Valeu. Espera ele aqui. Bom dia, senhor. Então eu vou continuar aqui, que eu não sei onde eu parei, ele está chegando agora, eu vou continuar aqui no parágrafo. Bom dia, gente. Bom dia. As resistências e valores morais do indivíduo constituem a garantia indispensável para o ministério a que se propõe. A queda de água em desalinho propõe desastre, enquanto que a canalizada gera força e energia. A eletricidade, para alcançar o destino que a aguarda, impõe a presença de cabos condutores à altura de sua potência. A segurança do edifício depende da estrutura na qual se apoia. A perfeição do equipamento repousa na harmonia e na superior qualidade de suas peças. A mediunidade, da mesma forma, necessita de vários e indispensáveis requisitos para produzir com segurança e equilíbrio. Há médiuns e médios que enxameiam por toda parte, conscientemente ou não, sintonizam por automatismo ou desejo com as mentes que lhes são afins. Porque a população do mundo espiritual seja muito maior do que a do plano físico,
os homens sempre se encontram acompanhados por entidades desencarnadas consoante os compromissos de outras reencarnações ou as tarefas a que ora se vinculam, de acordo com as direções mentais, as tendências, os hábitos e os interesses humanos. São estabelecidos vínculos de ligação psíquica e dependência física com o espírito. Com resultado, encontramos os médios da insensatez e do ciúme, bem como os medianeiros da esperança e da ordem. Outro, os médios da perversidade e da alucinação, assim como os portadores da bondade e do equilíbrio. Outro, os médios dos vícios escravizados aos tormentos os ensandecem, assim também os veiculados da virtude e da previdência. Outro, os médios da ignorância e da sombra, mas igualmente os mensageiros da luz e do conhecimento. Outro, os médios da ira, da calúnia, do ódio. No entanto, outros que são do amor, da verdade e da paz. Estamos falando de escala evolutiva, né? É interessante, né? Diferem uns dos outros pelo comportamento a que se entregam, tornando-se, portanto, veículo daqueles com os quais estabelecem ligações. Isso é uma antiguidade idiota, né? Não, eu ia falar isso não. Quando você vê alguma coisa, pelo que eu entendi, de teoria das cordas, tudo está interligado, não tem onde. Tudo está interligado, né? Sei lá, do átomo até a partícula menor que você possa imaginar, falando de matéria, né? Você tem interligação de tudo. E imagina, né, os elos espirituais que não como. Identificando ou não a presença de recursos mediúnicos em ti mesmo, recorre à oração nos momentos de difícil decisão ou de testemunho, de trabalho ou de repouso. Observa-te, tentando reconhecer-te em profundidade. Procura fixar as tuas características pessoais superiores, eliminando aquelas que se irrompem intempestivamente, como resultado da própria impulsividade ou de inspiração negativa. Recorda-te da invigilância mediúnica de Pedro, que se deixou vencer pelo medo a ponto de negar o amigo, e da obsessão em Judas, que o levou a trair o divino benfeitor, mantendo-te atento e digno, a fim de que as forças do mal não te propulam a situações lamentáveis de que te arrependerás. Que assim seja. E legal é o seguinte, você está falando, né, ele também colocou ali que é uma sequência de ontem. O livro foi programado, mas as mensagens não foram programadas não, né? Tá uma encaixando com a outra, né? Mas eu fiquei com muita dó de não ter gravado ontem a lição. Foi muito ensinamento junto, né? Foi. Seu Era Fernando, para quem era parceiro. vamos lá, seu Fernando, vamos agradecer, seu Fernando. Deus, Jesus, nosso Mestre. Muito obrigado por mais essa oportunidade que nós estamos me concedendo nesse lar de caridade geral aqui. Que os nossos pensamentos possam traçar para o caminho do bem, para o caminho da luz, da fé, da vontade. Seja aqui presente nós, espíritos encarnados ou desencarnados. Ó Deus, como é tão bom saber ouvir essa leitura que acabamos de ouvir. É uma verdadeira lição para a nossa evolução espiritual. Muitas vezes praticamos alguns atos, mas não entendemos por que estamos tendo aquele tipo de comportamento. Ó Deus,
eu te peço mais uma vez, pelo nosso planeta Terra. Enfim, Deus, que os nossos pensamentos possam estar ao mais longínquo possível desse nosso planeta, porque nós fazemos parte dele. Nós somos habitantes desse planeta. Nós não temos noção, na verdade, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Mas devemos trabalhar sem pensar nisso, procurando fazer as coisas boas que nós estamos tendo a oportunidade na nossa reencarnação. Muito obrigado a Deus. É o que pede mais uma vez a esse seu filho pecador, mas com vontade de acertar, e às vezes, mesmo com todo conhecimento que tem, ainda vacila muito, mas nós sempre tentamos. Muito obrigado a Deus, que possamos passar a palavra ao nosso irmão que dirige o trabalho na manhã de hoje nessa casa, na véspera do aniversário do nosso querido Mestre Jesus. Que assim seja. Um minutinho, Você vai escutar você, Luciano? Aqui. Isso. Pode deixar. Eu trouxe um livrinho aqui, Obrigado. lembrei um pouco a mecânica do dia, né? Para falar um pouco de Jesus, assim, uma visão um pouco mais esotérica. Quando eu falo esotérico, o pessoal acha que é inventado, que é uma religião nova ou uma forma diferente, mas Eu prefiro mais a filosófica. a filosófica está muito embasado na mente, no concreto, no real. E aí você está trabalhando Eu estou em contracorrente. medidas exatas. Eu estou em contracorrente porque, cara, os ensinamentos mesmo de Jesus, quase ninguém prega, né, cara? Mas aí é que políticas, tá. era muito... E se quase ninguém prega, tu vai entrar na filosofia do Erlei. Só conjuga na terceira pessoa. Tô nem aí. Escuta só, mas Negócio a eu. mensagem ela tem que ser reverberada. Quanto mais você reverberar ela, Mas aí é que melhor a tá. sociedade fica para Porque você viver. Mas aí que está a sociedade, é um instrumento para minha lapidação. Carlos Valdemir fala certo. Nós temos que passar por isso. Não, mas então, nós temos para aprender. Mas Por quê? nem sempre quer dizer que você tenha que passar, você também deve aceitar. Mas é que não, tudo tem um ensinamento. Aí você tem que tirar. A gente lá no o fundo, a gente aceita. O Erlei deu uma visão lá do que passa por ele ontem no estudo, e eu mostrei tudo, o princípio de tudo é o amor. Então a gente tem que ver aquilo ali, o que Deus está querendo falar comigo? Qual é o lado positivo desse aprendizado aqui, que eu não estou enxergando? Mas a gente vai nessa lado filosófico, mental, quer dizer, embasado em conta corrente, em lucro e benefício, oferta e procura. Então a gente fica muito preso, sabe, a coisas exatas, e o lado extrafísico, que não é sobrenatural, é ignorância nossa, passa desapercebido por a gente achar que aquilo ali é uma macumba, é uma assombração, é algo que não existe, é um factoide criado. Mas não, a gente tem que entender, hoje já a física, a matemática está mostrando ali uma realidade na qual a gente estudava, mas a gente não associava com o mundo espiritual. E hoje a gente está aqui vendo que é mesmo, tudo é sintonia, tudo Cara, sabe de uma coisa? Às vezes, quando eu sinto que eu estou falando assim, outra pessoa, é dando modelo, dando na prática o que poderá acontecer com qualquer um. Então, o que acontece? Você pegar um exemplo, se você não tiver, você não pode doar. Você não tem. Agora, quando você, por exemplo, está passando um conhecimento para alguém,
É sinal de que você tem e está dominando. Eu, por exemplo, eu recebi um telefonema no início da semana passada, lá de São Paulo. O indivíduo nunca me viu nem nada. Falou determinadas coisas para mim, eu falei para ele, ele pegou e disse assim, cara, eu estou emocionado, eu queria te conhecer. Foi muito bom que esses minutos que estamos conversando, eu sei que não vai ter negócio, que tu já falou que não pode, mas uma coisa eu te digo, eu gostei da tua sensatez. E eu estou aprendendo contigo. Eu falei, pô, mas eu também estou aprendendo contigo. Aí ele que falou, semelhante atrai semelhante. Depois ele veio me dizer dos conhecimentos religiosos que ele tem. Eram os mesmos que eu também tenho. Agora, então, se você não for um arquivo, você não tem para dar. É isso que eu me refiro. Não é dizer que eu estou botando outro. Mas o estudo aqui é concentrado na gente que está aqui. Encarnados e desencarnados. Você quer gastar um tempo para falar da vida dos outros. Eu não estou, a gente está aqui, ó, viemos aqui sabendo mais ou menos como é que é o estudo, o que é que vai ser falado. São afins que estão aqui. Para que a gente vai falar? Ah, os outros falam isso, faz aquilo, os outros, pô, o mundo tem essas atitudes diversificadas, mas a gente tem que ver nos outros o amor florando de uma forma primitiva, moderna, mas está florando. A gente só fica aqui condenando, aí o que Deus quer se manifestar? Porque Paula Toller, numa poesia, ela consegue decifrar, né? Os outros são os outros e só. Os outros são os outros. Eu estava comentando com o Carlos antes, eu assisti um filme bem simplório, uma coisa bem simplória mesmo, entendeu? O filme A Cabana. Quem não assistiu, Bom demais. muito bom. Uma forma muito simples de mostrar, né, a realidade espiritual. E o legal é que parte do movimento evangélico. Parte do movimento evangélico, é isso mesmo. Mas é muito bom que filme. Muito bom. então eu trouxe o livro aqui, eu não sei se foi semana passada que eu trouxe também, acho que foi, né? Transformando sua vida em ouro, a alquimia dos mestres ascensionados. Eu trouxe de Leonardo DiCaprio ou George Clooney? Não é ator, então não é nacional? Não, é nacional. Não é nacional, não. É George Clooney ou Leonardo DiCaprio? Não, Depois não eu tem vejo. artista, não. Segue. tem artista conhecido. Acho que não. Então, ele vai falar um pouco, tem até uma mensagem aqui, uma canalização, que diz que é o próprio Cristo passando, mas eu não botei aqui para a leitura não. Então, vou falar um pouco de Jesus. O Mestre Jesus na Terra. O Mestre Jesus, esse ser magnífico, dispensa qualquer apresentação, independentemente de crenças ou religiões. A luz dele é aceita, respeitada e manifestada em todos os movimentos espirituais. Apesar de em muitas literaturas e canalizações ser dita o contrário, segundo o Mestre Jesus, esta foi a única vida dele. Jesus no plano físico. Jesus, um ser de luz, como cada um de nós, que veio ao plano físico com uma missão e a cumpriu com louvor, sem cair nas ilusões da matéria, sem entrar na roda de Sansara, na roda do karma. Jesus é um espírito de 40.000 anos, que já viveu em milhares de estrelas, nas diversas regiões, e livros sagrados foi dada a ênfase do mensageiro e às vezes até esquece-se da mensagem. Isso é verdade. Mestre Jesus enfatiza que o importante é o ensinamento, o amor incondicional, o perdão, a compaixão. Não importa quem é o interlocutor do verbo do Pai, mas sim que cada um absorva dentro do seu coração os ensinamentos do grande Mestre, os quais continuam vivos hoje, como há 2000 anos. Nos ensinamentos do Mestre Jesus encontramos todas as virtudes do raio rubi dourado. Porém, antes de nos aprofundar nesses ensinamentos, precisamos entender quem foi esse homem, esse ser venerado por muitos, amado por milhares, repudiado por alguns. Jesus ensina que ele foi um homem comum com uma missão,
um homem encarnado como qualquer outro, para nos demonstrar que cada um de nós pode ser luz, pois já o é. Segundo Jesus, a única diferença entre ele e nós é que ele sabe que é luz, enquanto nós Ele ainda sabe que é luz. luz, que é luz, enquanto nós ainda estamos começando a compreender os ensinamentos de Jesus. Já é outro tópico, os ensinamentos de Jesus. Desculpa. Ele sabe que é luz. Qual é a definição de luz, né? Luz é o quê? É energia. Energia. E é por isso que geralmente a gente tem que pensar de forma vibratória. Porque se a gente pensar dessa forma contábil que o Júnior fica falando que ele só pensa assim, a gente nunca vai. Não, mas Eu falei que eu preferia escutar a forma Não, filosófica. mas depois você colocou ali endossando que eu vejo dessa Que é forma. muito boa a forma filosófica, cara. Mas aí que dá. Nessa contabilidade, você vai fechar pacote. Você não consegue projetar situações do lado frequencial. Porque você entra numa realidade ali que sai do Tem um detalhe para a nossa reflexão, né? A gente falou, Jesus é luz, luz é energia em determinada situação, porque ela tem uma dualidade, porque ela é energia e matéria. Quando ela interage aqui na matéria, para chegar até nós, ela tem que atravessar a matéria. Né? Entendeu? E lá no vácuo, ela é energia pura. Então esse é o conceito físico da coisa, né? Então tem que ter essa... Jesus recebe o Cristo. A missão do Mestre tem como marco o seu batismo no Rio Jordão, quando ele recebe o Cristo em seu ser, recebe toda a força do eu sou, interpretada em muitas religiões como receber o Espírito Santo. A partir dessa comunhão completa com o grande Espírito, inicia-se a missão do Mestre. Muitas vezes Jesus é nomeado de Jesus Cristo, sendo que o Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas é a qualidade de Deus manifesto no ser. Cristo vem de cristal, pureza, a manifestação pura e cristalina da divindade em corpo físico. E é legal que no meio esotérico está colocando que a gente está se transformando de carbono para cristalino. E isso gera uma mudança de tudo, de comportamento, de pensamento, de ser. E aí ele coloca aqui o Cristo. Esse cara fica puxando o argumento. Qual é a base da matéria? É o carbono. Tudo que você vê aqui, né, principalmente os livros, né, é a base de compostos carbônicos, né? Carbono e hidrogênio. Né? Esotericamente, quando a divindade encarna em corpo físico, é denominado Avatar, que significa Deus encarnado. Atualmente, Sai Baba, na Índia, é o grande Avatar, a grande divindade encarnada. Interessante. Não sei, esse livro aqui é de 2006. Não sei se acho que ainda está. Porque tanta gente fala de Sai Baba e todo mundo já morreu. Tem um tamanho também. Não, mas ele coloca aqui que a divindade hoje encarnada é o Sai Baba. Que às vezes você lê colocações de pessoas que foram lá falar com ele, que fala, que cara é esse? Que ele sai jogando pó de ouro em todo mundo. Materializa as coisas ali na hora que a pessoa quer, e as pessoas não entendem o porquê recebeu aquilo depois do ensinamento. De lá pra cá já tem um outro Buda já, né? De 2006 pra cá teve um outro já. Teve um outro já reencarnado. Disseram que vem um Jesus aí, vem um outro avatar, que o Cristo, que tem um nome de maestreia na parte esotérica, vai também dar esse poder de médium do Cristo, que nasceu em 82. Isso aí é alguns livros, mas aí é a parte de projeção, de conhecimento de alguns que a gente não sabe em que está embasado, né? Então, vamos lá. A escola dos 12 apóstolos. Assim como foi escrito, assim como sabemos, Jesus, um a um, foi escolhendo os 12 apóstolos,
Na verdade, a representação esotérica está escrita nas estrelas. Jesus representa o Sol e cada um dos apóstolos simboliza uma constelação, fazendo uma qualidade astrológica. Assim como o rei Arthur e os 12 cavaleiros, muitas outras ordens sagradas trabalham com o 12, pois o 12 se desdobra em 3, a Trindade. Dessa forma, então, foram escolhidos os apóstolos, foram eleitos homens que aprenderam a ter fé, entregaram-se ao grande Pai e assim se tornaram curadores. Os apóstolos não tinham conhecimento, não haviam recebido as iniciações com os assênios, os ensinamentos na Índia, no Egito, não tinham o aprendizado das técnicas de cura, era tão somente a cura pela fé. Assim, hoje cada um de nós é apóstolo da nova era, temos acesso a técnicas em uma tecnologia de cura avançada, pois assim se faz necessário atualmente. Mas o amor, a entrega, a fé e a simplicidade dos apóstolos de Jesus devem ser o espelho, o guia e a diretriz. Como Até ele começar a missão dele, que relata a vivência dele com os essênios. 12:29. Parece que essa fase ele passou toda lá entre os essênios. A civilização essênia é assim, uma coisa fantástica, né? Mas também que ele teve contato com o pessoal oriental, né? Muito da meditação vem de povos orientais que ele teve contato. Leia sobre os essênios. Leia sobre a civilização essênica. Não, leia. Acho que é uma coisa muito escola. Tem muito a ver com o oriental, não. São porque está na região ali, mas é uma... Porque ele passou por vários tipos de população, que eu estou falando. Ele passou também nesse livro aí, isso aí. A experiência dele foi com os essênios. O iniciador desse pensamento dos essênios e até hoje dos esotéricos é aquele que era eu esqueci o nome, que ele tem as 7 leis, que foi lá no Egito. Eu tenho um livro dele, lá no Egito, agora, que vem do nome hermético. O nome dele, eu não sei o que lá, sei lá, esqueci o nome, que tem o nome hermético, porque ele cria 7 leis, ele passa para a gente essas 7 leis herméticas, que ali está o todo, está tudo. Eu já ouvi alguma coisa, cara. Então, eu tenho esse livro, eu comprei quando eu li algo sobre isso, eu fiquei muito interessado. Eu tenho, mas eu não li. Eu tenho 2 livros a respeito desse assunto, mas eu ainda não li nenhum dos 2. Só li assim, folhei rápido, mas não li todo. E os essênios começou dali. Dali começou desses 7 leis herméticas, extremogênio, não sei o que, estromogênio, tem um nome meio maluco. Tá ligado com a alcubia, os algoritmos. Que tudo começou desse cara, esse estrogênio, hermegênio, que o nome hermético vem até uma derivação do sobrenome dele. Não tem nada a ver com Hermógenes, não, né? Não, Hermógenes foi um filósofo da época de Sócrates. Sabe o nome dele? As 7 leis herméticas são leis que buscam explicar o funcionamento do universo. Foram criadas por Hermes Trismegisto. Isso aí. Um grande sábio egípcio. 7 leis herméticas. Eu já ouvi alguma coisa, cara, mas não... Eu tenho esse livro. E é pequeno, né? Ele é grosso, não. É desse tamanho. Posso ler 7 rapidinho? Só para... Não vai atrapalhar, não. A lei do mentalismo. Tudo é mente. A segunda, a lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. Terceira, a lei da vibração. Tudo vibra em diferentes frequências. Quarta, a lei da polaridade. Quinta, a lei do ritmo. Sexta, a lei da causa e efeito. E sétima, a lei do gênero. Bate certinho, cara. Se você for prestar atenção em cada lei dessa aí, bate. Não, esse livro vem explicando. Eu tenho um outro que explica a explicação. A explicação é legal. Aí quer dizer, mas eu não li nenhum dos 2 completamente. Eu não sei nem onde eu guardo eles em pastinhas, né? Eu vou botando assim. Como foi aqui mencionado, as técnicas são apenas um rumo, um norte, uma direção.
Assim como Jesus escolheu um a um os 12 apóstolos, ele elegeu todos os dias da nossa vida. Como assim Jesus escolheu um a um os 12 apóstolos, ele nos elege todos os dias da nossa vida. Basta nós recebermos o chamado. Alguém falava os milagres de Jesus. Os milagres sempre são naturais. Os homens, com sua mente concreta, e a ciência não consegue explicar esses fenômenos naturais. Por isso, eles os chamam de milagre, de sobrenatural. Mas, na verdade, são acontecimentos naturais. Quando entendermos que somos luz e que Deus está dentro de nós e não fora, ao conscientizarmos de que somos curadores de nós mesmos e dos que nos cercam, quando temos o conhecimento das leis que regem o universo. Os assim denominados milagres nada mais eram senão a união entre a fé e a entrega de quem recebe e o amor e a entrega de Jesus. Cada um de nós pode ser um milagre quando despertamos para a luz maior e caminhamos para um ser com o Pai maior e com a Mãe cósmica. Como Jesus ensinou, o que eu faço, vós podereis fazer e muito mais ainda, se tiveres fé de um grão de mostarda. O ensinamento maior, o amor, é o maior dos ensinamentos, a mola propulsora do universo, tão bem exemplificada pelo apóstolo Paulo, quando ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada serei. Assim, este é o grande ensinamento do Mestre Jesus, no raio rubi, raio do serviço, quando fazemos esse serviço com amor, tudo é luz. Mostra-nos, ensina-nos que quando fazemos tudo com amor, tudo é perfeito, porque Deus é em nós e se manifesta em nós por intermédio do amor. Eu botei aqui, eu tinha terminado aqui, mas eu botei aqui uma parte que é bem interessante para a gente que ainda está meio contaminado por esse lado místico, né? Eu botei uma continuidade aqui para fechar, de repente, com chave de ouro, né? Oração sagrada ensinada pelo Mestre. Os ensinamentos de Jesus sempre foram passados em aramaico, que era a língua falada por ele. Assim, o Pai Nosso original foi passado em aramaico. Depois sofreu algumas traduções, como, por exemplo, grego, latim e para a língua de cada país. Dessa forma, o Pai Nosso agora é resgatado em aramaico, com uma possível tradução. Aí vamos lá a tradução do Pai Nosso aqui, que foi passado por Jesus naquela época. Então, aí ele coloca também que a força dessa oração é poderosíssima. Ó força criadora, Pai e Mãe do cosmos, focaliza tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria teu reino de unidade agora. O teu desejo uno atua então como o nosso, assim como em toda a luz e em todas as formas. Dai-nos todos os dias o que necessitamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos erros que nos prendem, assim como soltamos as amarras com que aprisionamos as culpas dos nossos irmãos. Não permitas que as coisas superficiais nos iludam, mas liberta-nos de tudo o que nos detém. De ti nasce toda a vontade reinante, o poder e a força viva da ação, a canção que se renova da idade em idade, a idade que a tudo embeleza. Verdadeiramente, que o poder desta declaração possa ser o solo de onde crescem todas as minhas ações. Que assim seja. Que assim seja.
fiz uma observação muito interessante. Coincidência ou não, a época natalina. Não, tem aqui, tá marcado. Então esse estudo ele já veio em direção justamente a essa data que nós estamos carregando. Então falou aí Avatar, tem que se saber que Jesus ele estava aqui na Terra. Mas uma das coisas que ele falou, muito correto, mas que não há o entendimento. Não vinha derrocar a lei, mas sim cumpri-la. Mas quando se fala em cumprimento da lei de Jesus, a humanidade distorce, bota aquilo que acha favorável. Então, por exemplo, a natureza, a lei da natureza, Jesus não mudou. Então isso aí dá uma ideia, para aquele que, por exemplo, quer ir mais distante, dá uma ideia do seguinte: a parte da criatividade, da criação de Jesus, do nascimento de Jesus, da feitura de Jesus, ela foi igual a nossa. Porque se ele disse, não vim derrocar a lei. Então se tiver uma coisa qualquer que contraria, que não esteja nesses planos, nessas pautas, é sinal de que contrariou a lei. Então quer dizer, pelo que ele é, pela pureza de mente que ele tem, não quer dizer que ele não tenha tido a mesma, vamos dizer, mesmo trabalho que nós também tivemos da encarnação. Só não confundir que a ideia de Jesus, a ideia cósmica, ele não perdeu. Então isso aí, à medida que o tempo passou e à medida que ele está melhorado, ele ia se desenvolvendo mais ainda nesse campo astral. Olha aí, essa filosofia de não vir derrocar a lei, embasada nesse ponto de vista teu, cai em terra quando ele cura um cego. Por quê? Como é que ele curou o cego? É um ensinamento ali que eu não conheço, eu não sei. Então a vinda dele, seja encarnado, ou seja por mediunidade, ou seja o que for, isso é menor. O maior é o ensinamento que ele trouxe. Claro. Mas esse querer colocar algo filosófico numa coisa, ou num ensinamento que a gente não domina, não adianta, isso aí é gastar tempo. Então quer dizer, esse negócio. Porque o cara acha as explicações científicas. Como é que ele andou no mar? Porque uma maré baixou, mas no meio do mar, a maré baixou. Estava no meio do mar. Ele estava no meio do mar e ele andou no mar. Como é que ele andou no mar? A maré baixou. E será que andou? Ou será que não andou? Quer dizer, a gente não sabe. A gente tem que ver ali, pegar o que é sadio e o que é sujo a gente vai tirando. Na realidade, a evolução do homem, conforme o homem vai evoluindo, Deus criou o homem para evoluir, muitas coisas dessas elas vão cair, essa própria evolução que o homem faz. Muitas coisas disso aí vão caindo, cara, é a própria evolução do homem. E outra coisa, a evolução do homem, ela vai fazer com que a gente tenha várias vezes confrontos éticos e morais com essa evolução. Então, a gente vai ter confrontos éticos e morais com essa evolução. O espírita nunca vai deixar ele ser pego desprevenido. Tá, falou uma coisa aí. Às vezes pega. Bom, aí eu falei estudo. Agora, se o camarada, por exemplo, vem dentro do centro apenas por vir, não vai produzir nada. Deixa o cara lá, rapaz. Não se preocupe não. Vê você o que você está aplicando. Vamos ver o que eu estou fazendo. Esqueceu Jesus. Não, mas está dentro da aprendizado. Você vem aqui para não. Você também aprender a evolução. Agora, se não botar em prática, aí o problema é que... Tu coloca 100% em prática? Tu coloca 100% em prática? Olha, não há ainda, vamos dizer, oportunidade total. Se disser que tem, tem muita barreira. O ego não deixa dar uma resposta rápida, né? Leitura do Livro dos Espíritos. Seu Fernando ia fazer uma... Perdão, seu Fernando, desculpa, pode continuar. Pode continuar, seu Fernando, por favor. O Carlos comentou um fato aí, que não é a primeira vez que acontece comigo, não. Aconteceu ontem. Eu, num grupo espírita, peguei uma leitura de uma mensagem. Aí eu fui lendo. Num dia eu estava entendendo, de repente eu me enrolei tudo.
parceiro não entendeu. O que eu fiz? É o que tu falou. Se a gente não está entendendo, não tem capacidade para entender, vai disciplinar que eu. Aí quer dizer, eu vou naquela leitura. Eu também não leio todo, eu leio Aí eu vou naquela leitura que está dentro do meu conhecimento, eu vou entender e pôr em prática. Que para mim é o mais importante. É o que eu faço. Aí, mas é uma leitura grande, tem um grupo agora, aí bota coisa boa, né? Mas só que a leitura é grande, infelizmente. Começa a letrar uma, duas, três palavras, conhecer o significado, aí não dá tempo para ir também no dicionário, eu tenho que parar a leitura. Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Pergunta 476. Vamos à pergunta. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? Mais outra pergunta. E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? São 3 perguntas em uma só. Vamos à resposta. Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos. Porque, quanto mais digno for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os bons, para os atrair. Todavia, nada poderá, Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro o coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado, e aos maus não o temem. Pode repetir de novo? A pergunta e a resposta? Não, só a resposta. Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia. Isso o sujeito que está pedindo, É. para o outro. Desde que apele para o concurso dos bons espíritos. Porque, quanto mais digno for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os bons para os atrair. Tu afasta os imperfeitos e atrai os bons para você. Gente, peraí, só deixa ali. Pô, o rápido é ler, é demorar, né? Isso é uma coisa rápida mesmo. Olha só, se o espírito é imperfeito, ele está subjugando aquele que está sob o jugo dele, aquele elemento ele não vai ter força de reagir. Só muito trabalho, assim, de encarnação. Deixa o Valdemir aqui falar, depois a gente fala sobre isso. Não, aqui. vamos lá. Eu não segui, não falo. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lisonjeia os gostos e os desejos. Ou seja, às vezes tu vai pelo mal, o gosto, o desejo que leva para conseguir o cliente. Às vezes não é questão nem de ser o mal em si, porque o mal é um ponto de vista, é um conceito. Bem, o mal é um conceito. Eu dei prazer, né? Eu dei ontem o exemplo da bermuda. A bermuda no verão está legal, mas no inverno às vezes não está legal. Então, quer dizer, é tudo questão de ponto de vista, o tempo, as estações,
tem todo um manancial de situações para te dar essa tendência. Agora, o Erlei colocou um negócio ali como fosse um buraco sem fim. E não é. Tudo começa, Erlei, na intenção. Qual é a tua intenção para tudo? E hoje aqui está se colocando, está se espalhando aqui de uma forma bem clara, bem lógica, que a gente tem que trabalhar essa intenção em cada interlocução com as pessoas. Eu tenho que saber por que eu estou puxando esse assunto, por que eu estou entrando nesse assunto. Tudo você tem que saber desde o início, no meio, e saber como é que vai finalizar. Ontem o Erlei fez uma pergunta ali, exatamente sobre isso, esse pessimismo da obsessão, do possessismo, a gente está aqui, são um franguinho jogado no meio de lobos. Não, isso tudo começa com uma confiança. E por que você confiou? Por que você se deixou dar? Eu dei o exemplo de uma casa. Tu está na tua casa, só que tu tem que ir no banco pagar uma conta naquela hora, é a única hora. Só que aquela hora é a hora de alimentar lá o teu cachorro, teu gato, teu passarinho, aí tu pede pro vizinho: vizinho, eu vou lá no banco, não sei quanto tempo vai demorar, dá para você ir lá botar comida pro Rex lá e depois eu pego contigo a chave? Tá, beleza. Você confiou a chave da tua casa para alguém. Então, mas tu tem aquela fé, aquele alguém vai entrar, vai fazer o que eu pedi, e vai sair e depois vai me devolver a chave. A mediunidade é a mesma coisa. A mediunidade é a mesma coisa. Você tem que saber, primeiro, nessa interlocução, qual é o meu interesse nisso. Porque do jeito que eu estou querendo ser interesseiro em alguma vertente, o outro também. E eu tenho que entender qual é o interesse dele, se afina com o meu. Se a proposta é positiva, então o que ele coloca ali é isso. A gente tem que entender qual é o meu interesse no iniciar uma relação e trabalhar de forma honesta essa relação, porque ele não vai te dar uma rasteira. Não existe rasteira. O que tem é uma colheita do que você plantou. E aí entra o lado cético do Júnior, que não tem isso, eu posso levar uma rasteira assim. Não pode. Quando você desconfia de Deus, aí tu vai, porque tu baixou tua frequência. Tu tá com dúvida no interrelacionamento, mas tudo começa com você. Do desfecho. Tu desconfia do desfecho. E desconfiar do desfecho é falta de fé, que você é criador. Não, o desfecho eu espero, não é questão de desconfiar do desfecho. A questão é o meu gosto. Eu prefiro mais Não, eu falei pra você, nosso discussão é justamente sobre isso. Eu prefiro mais a parte filosófica. Eu prefiro mais filosófica. Aí é que tá. Mas eu tenho que seguir esse caminho. A tua intenção ainda está muito materializada. Não. E você está entrando, está sentado numa cadeira menos materializada possível, que está trabalhando espiritual. Daqui a pouco tu vai falar igual o Erlei. Menos materializada possível. Não, ele veio só aqui na concepção natural. Mas ele está correndo, vamos lá. Eu tenho que acabar isso aí. Eu tenho que acabar a pergunta, não, tem que acabar. Cadê? Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado, e aos maus não o temem. Aí é que passa para ele, no meio da pergunta, para ele mais calma em casa. Acho que é 476. É 476. Aí é que É uma pergunta difícil mesmo. Para eu ser, não, para eu ter, para eu fazer, eu tenho que ser. Eu tenho que ser. Isso aí, aí é que está a intenção. Eu sou a minha intenção. Então a minha intenção tem que ser reformulada, trabalhada, é igual à verdade. A verdade nesse planeta não existe, é um desdobramento do início da verdade. Porque aqui não tem a verdade absoluta, concreta. Aqui tem ainda é uma semente que está ali começando a germinar. Então a gente tem que entender quem sou eu, qual é a minha intenção em tudo. Qual é a minha intenção em vir aqui? Minha mulher acha que eu quero aparecer para meia dúzia de pessoas.
que eu não conheço, eu não interajo no dia a dia. Eu não... Aí eu, pô, tu acha isso mesmo? Ela já falou uma opção de vezes, coisa de maluco, tu vai lá pra quê? O negócio é aparecer lá pra aquele maluco. Não falou literalmente assim. Mas aí você não chega e fala assim, e você e as meninas no X? Pô, aí é que tá, eu tô julgando, eu tô condenando. O meu negócio é, ela me passou o que eu passo para ela. É legal, ela me deu a leitura que ela faz de mim. Isso aí é que interessa para mim. Para mim não me interessa eu passar a minha leitura do que eu vejo dela. Quando ela começa com ciúme, eu falo, eu não estou aqui. Tu acha que tu já me viu num bar bebendo uma cerveja? Nesse 100 anos tu não conseguiu quebrar esse negócio de ciúme? Quê? 100 anos tu não conseguiu quebrar esse negócio de ciúme? A gente vai argumentar fora do tempo aí, vamos lá. Quer dizer, isso tudo é você botar esse lado, sabe, consciencial, lógico. Que as pessoas querem te dominar. Elas querem te prender. É verdade. É um pastor, é uma esposa, é todo mundo. Eles querem te dominar. Só que você tem que entender quem é você para não se deixar dominar. E às vezes você está com interesse de alguma coisa. Por quê? Qual é o meu interesse? E quando você entende que você é a luz, que você é o criador do teu universo, mas você não consegue enxergar e falar, pô, essa linha de raciocínio aqui eu estou começando a vislumbrar e eu estou entendendo e gostando. E aí apostar nisso e se aprofundando. A verdade vai ser o que você quiser. Se o lado evangélico for uma verdade que você aceita e você gosta, vai ser a verdade. O católico vai ser a verdade para você, no teu mundo. Mas a gente quer sempre fazer isso, julgar e condenar, né, mano? Acabou. Filme, toca muito nisso. Vamos lá, primeira vamos vez. ver aqui. Alusiva 479. 476. A ação do homem de bem. Então, o livro é Filosofia Espírita, capítulo 17, alusiva à questão do livro dos Espíritos 476. A ação do homem de bem. O homem de bem, a que aqui nos referimos, é aquele que já se encontra moralizado pelo domínio do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ou Cristo Jesus. Essa criatura tem força sobre os espíritos ignorantes e basta a sua presença para eles se manifestarem. É interessante isso aqui, quando a gente está aqui e vem um irmão que depois se converte. Pô, aquilo ali, a gente está sendo Cristo ali na vida daquele irmão, né? A gente está tendo ali, sabe, um lado ponderável que ele entendeu e ele aceitou. E na hora, o último dia ele perguntou, pô, e agora? E agora? Se eu voltar ali? Aí eu, malandramente, volta não, meu irmão, volta não, que o negócio vai ficar feio do teu lado, hein? E aí falei, aqui tu vai ter aqui todo um suporte, um assessoramento para essa mudança. Volta não. Porque eu entrei no psiquismo dele, eu entendi qual é a situação dele ali. Ele recebeu um comando, ele tem que executar. Missão dada é missão cumprida lá no meio dele, né, mano? Então, e caramba, e agora eu estou vendo que é tudo errado. Então, a gente está sendo Cristo para aquele irmão ali. A gente está mudando, sabe, uma forma dele ver a vida. E a gente tem que estudar um pouco como é que é a vida no umbral para a gente poder usar argumentos plausíveis. Não falar de coisas, sabe, fantasiosas no qual ele não pode tatear ali. Tu vai conviver dentro de uma comunidade, a mais perversa, por exemplo, que tem aqui no Rio de Janeiro. Você vai chegar lá dando número de moralista, entendeu? Não tem como, tu tem que... Ou vai ser vamos usar de cara, né? Isso aí, O ambiente puro os constrange, impacienta e eles o abandonam quando este se encontra carregado de fluidos elevados. Quando uma alma vai conversar com um espírito que esteja influenciando alguma pessoa e essa alma não reúne condições morais para tal empreendimento, ele não a respeita,
e passa a discutir e até mesmo a trocar impropérios. A força... Você falou que acontece. Não, isso aqui a gente coloca aqui, isso aqui é um livro espiritual, mas isso aqui é um interrelacionamento. Encarnado com encarnado, encarnado com desencarnado, desencarnado com desencarnado, desencarnado com encarnado. A gente tem que ver que é uma pessoa, é um irmão que está ali e que está criando um mundo ali que de repente está influenciando o teu mundo por alguma afinidade, por alguma responsabilidade que tem ali. Mas que a gente tem que ter essa certeza, essa fé, para a gente conversar com ele, tirando o medo da história, tirando ou a culpa da história, querendo ver como um filho que está em perigo, mas sem colocar essa conotação de superioridade de pai, né? A força moral é tudo no aprendizado, bem como para afastar as más entidades que perturbam o ambiente familiar e as pessoas. Mas para ficar livre de entidades malfazejas, definitivamente o homem deve se moralizar, empenhar-se para se reformular ideias, consertar pensamentos e mudar de vida. Mudando interiormente, a lei se encarregará das mudanças externas. A obsessão, que chega por descuido à possessão, pode entrar sem que a criatura o perceba de modo mais claro. A sutileza é muito grande e é preciso muita sensibilidade no encarnado para percebê-la, porque entre nossos pensamentos existem intervalos, pequenos que sejam, mas permite a intromissão dos pensamentos estranhos. É interessante, muito legal, isso aqui está falando de forma vibracional. Ele não está falando do ABC espírita aqui, comezinho. Ele está falando que há uma consciência e há a mente encarnada. A mente encarnada leva esse pensamento dual, uma dicotomia que você fica, vou para onde? Só tem um caminho para ir. Então, quer dizer, esse lado dual é a mente que está te colocando, mas você tem o lado único, não tem outro meio, e esse outro meio é se unir ao Pai. Então, na hora que o coração começar a bater mais acelerado, descompassado, a gente tem que saber, aquela hora ali está vindo uma mensagem que eu estou em dúvida de Deus, eu estou em dúvida, a minha fé está pequena, comparando com relacionando com a verdade que eu estou querendo seguir e implantar em mim. Então, eu passei essa semana situações que foram meio complicadas. Na hora do café até foi meio complicada. Se não é essa visão que na hora procura, na hora vem um lado meio turvoso e depois eu tenho que falar, epa, não, estou parecendo um garoto assustado. Porra, por quê? Para de falar isso aí, vamos frente ver, porque semana passada eu passei por saia justa, brava. Pode ser pelas ideias estranhas que os nossos pensamentos sejam mudados. Assim, não devemos aceitar os enxertos fascinadores carregados de paixões inferiores. O raciocínio, neste caso, deve ser puro para a devida seleção de valores. O que ocorre no mundo dos encarnados pode se passar no mundo dos espíritos. Estes, quando inferiores, subjugam espíritos ignorantes, assim como espíritos iluminados ajudam os sofredores pelos mesmos processos. É a mediunidade agindo em toda parte, precisando ser moralizada, educada nos planos de Jesus. No caso do orientador sem a devida moral evangélica, quando passa a falar com espíritos no sentido de afastá-lo de determinadas pessoas que estes perseguem, os espíritos inferiores não o respeitam nem atendem à sua argumentação e, por vezes, os benfeitores não atendem os seus chamados por não estarem devidamente seguros
no que falam, por não viver o que ensinam. Neste caso, a moral elevada é força da alma para a paz, onde quer que seja. O homem de bem é uma luz onde estiver, transmitindo paz para onde entender e mostrando aos que o cercam o amor, assim irradiar do seu sensível coração. As organizações espíritas haverão de mostrar, primeiramente pelo exemplo dos seus dirigentes, o que é vida reta, e os que ouvem os conselhos se interessarão pela prática dos ensinamentos do Cristo. Dessa forma, os espíritos inferiores que desejam melhorar assimilam os conceitos valiosos de Jesus, e os que não se interessam retiram-se, procurando outro ambiente que lhes sirva de campo para as suas inferioridades morais. Será que é por isso que a casa está pequena, diminuta? A vida é sintonia. Somente colhemos o que plantamos em pensamentos, palavras e atos. Orar e vigiar novamente entra em pauta, porque a fascinação pode dominar com muita facilidade as pessoas. Pode o encarnado sugerir pensamentos inferiores e estes serem absorvidos como sendo seus. E essa sugestão pode ser diária, até chegar mesmo à possessão. A doutrina dos espíritos é campo de informação segura de como livrar-se das más influências de espíritos enganadores. Compete a nós outros um trabalho de seleção daquilo que vem à nossa mente. A Terra já é ambiente propenso à inferioridade e sofremos influência ainda maior quando atraímos para junto de nós espíritos voltados para o mal. Ele finaliza assim: Jesus é a segurança. Abre os braços em busca do Mestre, que ele já abriu o coração para toda a humanidade. Que o horário está ali, bateu exatamente 10:02. E a gente vai encerrar. Então, a gente sempre fala o seguinte: cada um de nós sabemos como conversar com Jesus, como agradecer, como pedir, e sempre vibrando por todos, né, por toda a humanidade, porque, de acordo aí com as teorias da física, estamos todos ligados, né, e principalmente com os ensinamentos de Jesus. Então, só vou dar um minutinho aqui para nós partirmos aqui. Vamos encerrar com o Alexandre Sancora aqui. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém.
nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos.